instantes, aqui eu, Henry Beneto, para mais um vídeo do canal Na Minha Estante. E hoje trago para vocês aquele combo que eu adoro gravar e vocês adoram assistir, que vai ficar gigantesco nesse mês de outubro. Enfim, hoje eu trago para vocês o nosso diário de leitura e o nosso book haul do mês de outubro de 2016. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Como eu já avisei, eu tenho muita coisa pra falar. Eu li muito livro nesse mês de outubro. Mas enfim, espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Obviamente, vamos começar esse vídeo com o nosso book haul do mês passado. E os livros que eu recebi de parceria com a editora Galera, o primeiro deles foi o Novembro 9, da Colleen Hoover, lançamento do mês. A autora aqui no Brasil, eu já estou me considerando um fã da Colleen Hoover, porque todo livro que sai eu vou lá e eu leio os livros da mulher, então eu já aceitei que eu gosto da Colleen Hoover. Esse daqui vai contar a história de uma menina que vai acabar conhecendo um aspirante a escritor no dia 9 de novembro. E vai rolar uma química muito forte entre os dois e acabam que eles vão decidir se reencontrar a cada 9 de novembro para atualizar a vida, já que ela tá mudando de cidade. Eles vão ficar separados por um país inteiro. O livro é bem mais grosso do que eu esperava, mas enfim, por que eu esperava um livro fino da Colleen Hoover? Ela nunca faz isso. Eu tô bastante empolgado para ler essa história, dizem que é um dos melhores da autora, então já vai ser uma das minhas próximas leituras já nesse mês de novembro, que eu já quero ler e postar o vídeo aqui para vocês. Outro livro que eu recebi de parceria com a editora Galera foi Corte de Neve e Fúria, da Sarah J. Maas, e esse é o segundo volume da série Corte de Espinho e Rosas, que eu, por acaso, ainda não li e está na minha meta de leitura para o próximo mês. Eu fiquei totalmente assustado com o tamanho que esse livro tem. Sério, ele tem mais de 600 páginas, é um verdadeiro calhamaço. Mas eu tô bastante empolgado com a leitura dessa série da Sarah J. Maas, porque eu só tô vendo elogios a essa história. A Nini, do Estante da Nini, adorou. A Carol, do blog Reparável, também amou o primeiro volume da série. A minha amiga Má achou sensacional. Então eu não sei por que eu ainda estou protelando para ler Corte de Espinhos e Rosas. Então provavelmente, muito provavelmente, eu vou acabar lendo os dois volumes de uma vez só. Quer dizer, eu espero que eu leia os dois volumes de uma vez só, porque olha o tamanho disso aqui, é pra ter medo. Tô com medo. O último livro que eu recebi de parceria foi Como Tatuagem, do Walter Tierno, um lançamento da editora Verus. É um livro nacional, vai ser o primeiro livro do Walter Tierno que eu vou ler. Confesso que fiquei bem surpreso, pois o Walter ele é bem conhecido por publicar fantasia. Esse é meio que o primeiro romance que eu sei que ele está publicando, ou posso estar falando uma grande bobagem. E Como Tatuagem nós vamos conhecer a história de um casal, o Arthur e a Lúcia. Arthur é um playboyzão, mas aí acaba que ele sofre um acidente e perde as duas pernas, e os pais dele vão contratar a Lúcia como cuidadora dele, sendo que a Lúcia não é uma garota usual, ela possui vitiligo. E nós vamos acompanhar essa história de amor, né, de um cara cadeirante com uma portadora de vitiligo. Sim, a sinopse me lembrou bastante Como Era Antes de Você, mas a principal culpada por me fazer solicitar Como Tatuagem do Walter Tierno foi a Tiana, do blog Garota de Papel, que leu esse livro no mês passado e amou. Eu fiquei muito empolgado pelos comentários dela e eu resolvi dar uma chance. Enfim, é romance, né? Vocês sabem que eu amo romance, então vamos lá, vamos conhecer o trabalho do Walter Tierno através de Como Tatuagem. Agora, já começando a falar sobre as minhas leituras do mês de outubro, eu tô bem surpreso comigo mesmo, pois eu não só li muitos livros no mês passado, como também fiz muitos vídeos para os livros lidos. O primeiro a ganhar vídeo na minha estante foi o Diário de uma Princesa Improvável, da Meg Cabot, lançado pela editora Galera, que é um spin-off da série O Diário da Princesa. Nesse livro nós vamos conhecer a Olivia Grace, que vai descobrir que é herdeira do trono de Genóvia. Quem já leu O Casamento da Princesa já conheceu a personagem, e eu tô totalmente encantado por essa protagonista da Meg Cabot. Vou deixar o link pro vídeo que eu fiz aqui em cima, e de verdade foi uma leitura extremamente adorável. Eu comentei um pouquinho também no vídeo sobre a representatividade do que é uma protagonista negra em um livro infanto-juvenil. E se você é um leitor da Meg Cabot, se você tem saudade de Genóvia, é uma chance para a Olivia Grace, para a Diário de uma Princesa Improvável, pois apesar de ser um infanto-juvenil, é uma história sensacional e muito adorável. You are a little diva.
Outro vídeo que ganhou uma vídeo opinião totalmente diferentona aqui no canal foi Carry On, a Ascensão e Queda de Simon Snow, da Rainbow Warrior, lançado por aqui pela editora Novo Século. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma relação meio difícil com a Rainbow Warrior, pois eu amei um conto dela na antologia da Stephanie Perkins. Eu não gostei tanto assim de Fangirl, então mais ou menos Carry On era a prova que eu tinha com a autora, se eu continuava lendo ou não ela. E foi sensacional, foi um livro que explodiu a minha cabeça. Ele é diferente das outras histórias dela, já que é uma fantasia urbana, com aquele toque ali de Harry Potter. Ele também trata de temática LGBT. É uma leitura extensa, mas adorei conhecer o universo fantástico criado pela Rainbow Warrior. Eu disse os 3 motivos que vocês precisam ler esse livro, e os 2 que vocês precisam pensar um pouco antes no assunto. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Mas sério, gente, se tornou um book crush total. Eu necessito da versão física desse livro e, sério, assim, Simon e Bess para sempre no meu coração. E os últimos livros a ganharem vídeo aqui na minha estante foi o Boa Noite, da Juan Gonçalves, lançado pela editora Galera, e o Amor Plus Size, da Larissa Siriani, lançado pela editora Velos. Eu decidi postar um vídeo veredito duplo pros 2, pois por conta dos temas que eles abordam. O Boa Noite, ele vai falar sobre machismo, vai falar sobre slut shaming, vai falar sobre abuso sexual. O Amor Plus Size, ele vai comentar, é lógico, sobre imagem corporal, vai falar sobre body shaming, vai falar sobre transtornos alimentares. Por serem assuntos que precisam ser debatidos com jovens, eu decidi postar o veredito duplo dos 2. Foram leituras que me surpreenderam bastante. Eu dei 4 estrelas para os 2 e quem quiser assistir o veredito duplo, vou deixar o link aqui em cima. Sério, assistam. Eu falo um pouco sobre o assunto que eles tratam. Foram leituras jovens assim que me pegaram bastante surpresas. São livros nacionais que de verdade valem a pena serem lidos. Do it! Just do it! Agora vamos falar sobre os livros que eu não comentei aqui no canal? Vamos sim! A minha primeira leitura realizada no mês de outubro foi Isla e o Final Feliz, da Stephanie Perkins, lançado por aqui pela editora Intrínseca. E sim, apesar de ter uma explicação no livro para eu saber que o nome dela é Isla, eu vou continuar chamando de Isla até o fim, lidem com isso. No livro nós vamos conhecer a história da Isla e do Josh. Josh é o melhor amigo do Etienne, protagonista do primeiro volume da trilogia, e Isla estuda na SOP, a escola que a gente conhece lá em Ano e Beijo Francês. E Isla desde sempre foi muito apaixonada pelo Josh, até que ela descobre que no último ano deles no ensino médio, o Josh termina com a namorada que é um ano mais velha do que ele, e ela se vê o caminho livre finalmente para o coração do seu crush eterno. Então, um dia nas férias, eles acabam se encontrando em uma cafeteria em Nova York. Rola um clima, mas aí ambos vão para casa, ela meio que perde contato com ele, aí volta para a escola, reencontra com ele e o clima reacende. É a partir da escola, quando eles voltam pro Soap, que a relação deles vai começar, eles vão começar a namorar, e é a partir desse ponto que a história de Isla e o Final Feliz começa. Não vou mentir pra vocês, eu tava esperando muita coisa desse livro. Apesar de eu não gostar muito de Ano e Beijo Francês, eu amo de paixão Lolo e o Garoto da Casa ao Lado, então meu nível de expectativa tava muito alto pro terceiro e último volume da trilogia das meninas. E eu já vou adiantar pra vocês que as primeiras 150 páginas do livro pra mim foram extremamente difíceis. Eu me arrastei durante o mês inteiro para ler 150 páginas de um livro que tem menos de 300. Não, eu não me orgulho nem um pouco disso. No começo eu tive muitos problemas com a Isla, pois ela é uma menina de 17 anos e ela parece, sei lá, ter 12 anos ao se mostrar apaixonada pelo Josh. Não sei se a autora fez isso para parecer fofinho, mas isso me irritou de verdade. E ainda mais conforme a gente vai descobrindo mais sobre a vida da Isla, a gente vai ver que não tem motivo para ela ser tão imatura assim. Aí ela começa a se relacionar com o Josh e tudo é tão perfeitinho, tudo dá tão certo, tudo tão enjoativo, que eu falava, meu Deus do céu, isso não parece Stephanie Perkins. O que a mulher tá fazendo no último volume da trilogia? Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Mas eis que chega a página 160, eu me lembro exatamente da página 160, o livro faz uma virada, acontece meio que um drama ali entre a Isla e o Josh, que vai obrigar os dois a reavaliar o relacionamento deles. Foi a partir desse ponto que eu realmente comecei a gostar de Isla. Os personagens eles começaram a errar e começaram a parecer mais reais, mais críveis pra mim. A história começou a ter momentos mais interessantes, a ter conflitos pra ambos, e eu acabei devorando a segunda metade do livro
livro em uma noite. Tanto que eu cheguei no final e eu me peguei pensando, por que eu não tava gostando do livro? Aí eu me lembrei das primeiras 150 páginas e falei, ah, tá, me lembrei por que eu não tava gostando do livro. Enfim, foi um mixed feeling total. Eu amei e odiei o livro nas mesmas proporções. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra Isla. E apesar de ter sido totalmente arrebatado pelo final da história, pela metade final da história, eu não posso fechar os olhos pra como eu me senti com a primeira metade. Então, assim, se você quiser ler esse livro e você ainda não tiver lido ainda, saiba que a primeira metade é extremamente difícil de passar, mas depois que passa pela metade, a história engrena e os personagens ficam mais reais e a história realmente parece ser Stephanie Perkins. E passando para as minhas leituras digitais, o primeiro livro que eu li no meu Kindle, no meu Castle, no mês de outubro, foi O Senhor do Vento, do Gabriel Requier, lançado por aqui pela Editora Draco. E esse vai ter um quê a mais que eu achei sensacional e, sério, deu vontade de favoritar esse conto, pois o autor, o Gabriel Requier, ele vai meio que recontar a sua maneira como Monteiro Lobato teve a inspiração para escrever O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O livro vai se passar em 2 tempos, ambos no passado. Um momento muito legal que acontece durante a história é retratado no decorrer da Guerra do Paraguai, que eu achei sensacional. O Gabriel, ele desconstrói um dos mitos mais famosos do nosso folclore e ele transforma esse mito em uma das coisas mais assustadoras e terríveis que eu já vi na minha vida. E ele tem momentos assim de aventura, tem momentos de terror. E como eu disse, ele é uma recontagem de como Monteiro Lobato se inspirou a criar o Sítio dos Pica-Pau Amarelo, e a gente vai vendo as referências e vai sacando isso é sobre tal personagem, isso é sobre tal história, e a gente vai vendo as peças que ele vai encaixando nesse quebra-cabeça. E sério, gente, é sensacional de verdade. Eu dei 5 estrelas para O Senhor do Vento, do Gabriel Requiem, e para quem quiser ler o conto, ele tá totalmente de graça lá na Amazon, então vão lá, baixem, pois é sensacional. E sério, gente, esse conto deveria ser um livro, de verdade. Outra leitura que eu fiz no meu Castle foi Riding Red, da Alexa Riley. Ele é uma novela de fantasia urbana adulta e o primeiro volume de uma série que vai recontar contos de fadas de uma forma adulta e com shapeshifters. Quer dizer, aquelas pessoas que têm o dom de se transformar em animais. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu simplesmente estava navegando na internet, dei de cara com essa capa, com esse título totalmente de duplo sentido, e por algum motivo muito bizarro, eu pensei, eu preciso ler essa história. E eu li. Ele vai contar a história de uma confeiteira que vai se mudar para uma cidade pequena para abrir uma espécie de padaria. Só que o comércio não está indo muito bem, pois os moradores da cidade não estão indo comprar os produtos dela, pois o xerife da cidade, um cara gigantesco e tal, por quem ela tem uma atração ali, mas não quer confessar, e que espanta todos os fregueses da loja dela. E o que ela não sabe é que esse xerife é um shapeshifter, a cidade é uma espécie de toca de lobo, e que o xerife teve um imprint bizarro ao ver ela. E basicamente essa é a história de Riding Red. Como a capa dá a entender, é um reconto de Chapeuzinho Vermelho, da forma mais sensual possível, obviamente. E mesmo tendo momentos de muita vergonha alheia, mesmo tendo umas cenas que você pensa, what the fucking hell? Eu acabei gostando de Riding Red. Assim, a autora cumpre o que ela propôs da sinopse. Eu acho que nem ela levou a sério o livro, porque eu, enquanto lia, não estava levando a sério. Mas sim, foi divertido, foi uma leitura rápida, foi uma leitura engraçada, e eu dei 3 estrelas para Riding Red. Eu quero continuar lendo a série. O próximo livro, se eu não me engano, vai ser um dos personagens que já apareceram nesse primeiro volume. E... enfim, me julguem forte, mas eu gostei de Riding Red. Prefiro não comentar. E a minha última leitura do mês de outubro, ela me deixou na merda. Pra ser bem sincero, ela me destruiu por completo. E eu não tava nem um pouco preparado pra isso. Eu tô falando de O Pacifista, do John Boyne, lançado por aqui pela editora Companhia das Letras. Eu nunca tinha lido nada do John Boyne, além de um conto de Natal, que é O Dia de Folga, se eu não me engano tem de graça na Amazon. Eu li 2 anos atrás, e que eu não sabia que é uma espécie de spin-off de O Pacifista. E foi por isso que eu fui resolver ler O Pacifista, pois eu gostei muito de Dia de Folga, apesar de não ser exatamente a história de Natal que todo mundo ama. Eu já deveria imaginar que seria disso pra baixo com O Pacifista.
E foi. Nesse livro nós vamos conhecer a história do Tristan. Tristan é um inglês que serviu na Primeira Guerra Mundial. A guerra acabou, ele voltou para a Inglaterra e agora ele precisa entregar para a irmã de um antigo companheiro de pelotão que acabou se tornando muito amigo dele enquanto ele servia ao exército, as cartas que esse rapaz recebia enquanto eles estavam servindo na França durante a Primeira Guerra Mundial. Só que enquanto a gente vai lendo o livro, a gente vai descobrindo que a amizade do Tristan com esse rapaz, com o Will, era mais complicada do que a gente imaginava. E é uma história extremamente difícil e ela é dividida em dois tempos. No pós-guerra, com o Tristan indo encontrar com a irmã do William, e outros capítulos enquanto ele está servindo lá na Primeira Guerra Mundial, os horrores que os soldados tinham que enfrentar, as baixas condições de vida e além do problema pessoal do Tristan lá com o William. Essa é uma história em que os personagens erram muito feio durante toda a história. É uma leitura muito rápida, eu li ela em um dia, mas quando eu terminei o livro, eu tava com dor no corpo de verdade. Eu tava sentindo dores no corpo, pois o livro tinha me atingido desse jeito. Tanto Tristan quanto o Will fazem escolhas muito erradas, o Tristan principalmente, e a gente vai vendo as consequências dessas escolhas que eles estão fazendo, e a gente vai sentindo empatia, e raiva, e dor, frustração, e tristeza, e angústia, e, meu Deus do céu, eu não sei como eu tive cabeça psicológica para ler esse livro em uma sentada, pois é uma história forte. Eu não tenho como dizer outra coisa além de que é uma história muito, muito, muito forte. Foi um book crush que eu não queria que tivesse sido book crush, porque ele acabou comigo. Eu, por quase uma semana, não consegui ler livro nenhum, pois eu só estava pensando na história e eu não tive outra nota para dar, além de 5 estrelas para o Pacifista. Eu preciso ter esse livro na minha estante e, de verdade, assim, eu não estava preparado psicologicamente para ele. Não estava mesmo. Muito bem, pessoal, isso foi tudo que eu recebi e que eu li nesse mês de outubro de 2016. Mas enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei e compartilhe nas suas redes sociais, pois você vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal, se torne Book Crush e se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde geralmente posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads. E aí, vocês pretendem ler algum desses livros? Vocês já leram algum desses livros? Quais foram as suas leituras do mês passado? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês, porque vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o RB Neto para mais um book haul e diário de leitura do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.